Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje aí a gente vai dar continuidade à aula que a gente começou na semana passada, falando aí sobre o modelo heliocêntrico. Então, como a gente viu na semana passada, né, o significado aí de heliocêntrico, nós temos aí hélio, Sol, cêntrico, relativo a centro. Então, esse modelo que nós estamos estudando agora ele traz para nós o Sol como centro do universo e não mais a Terra como centro do universo, como estava sendo estudado antes no modelo geocêntrico, certo? E hoje nós vamos ver aí um pouco sobre Galileu Galilei e a sua influência aí dentro desse modelo heliocêntrico. Esse é o Galileu Galilei. Então, com Galileu Galilei, nós tivemos aí uma mudança de atitude ao fazer ciência baseando-se em observações. Nós vamos ver isso um pouquinho mais para frente. Aceita-se os dados experimentais como verdade. Então, se constrói uma teoria que os explique. Então, já não fica mais naquela, né? Até então, tudo era muito no achismo, não tinha como se provar aquilo que estava sendo apresentado por outros cientistas, astrônomos, físicos, barra filósofos, né? E a partir de Galilei foi possível provar aquilo que ele estava falando, ele tinha provas concretas. E ele começou aí com o uso do telescópio, né? Embate entre escritos aristotélicos e a Bíblia e as observações. Nós vamos ver um pouquinho sobre isso. Então, o que aconteceu na época de Galileu Galilei? Ele começou a observar que os objetos não tão visíveis poderiam ser ampliados e vistos com mais detalhes com um objeto inventado lá na Holanda. Né? Diferente do que se pensa, não foi o Galileu Galilei quem inventou aí o telescópio. Esse objeto, lá na antiguidade, ele se chamava luneta astronômica. E ele era utilizado principalmente para fins militares. Então, os militares eles utilizavam a luneta para poder avistar os inimigos, né, que não podiam ser vistos a olho nu. Então, eles podiam avistar lá os navios inimigos, as embarcações inimigas a muitos quilômetros de distância, né? Essa, eles apontavam essa luneta para o horizonte para poder aí avistar os seus inimigos. E aí o que o Galileu fez a partir disso? Ele começou a registrar o método científico, que até então não havia sido escrito em lugar nenhum. A gente viu aí um pouco de método científico, né, nas aulas anteriores. E só que até então ninguém tinha registrado esses passos. E ele começou a registrar isso. Ele testou o telescópio para defender o modelo heliocêntrico através de provas concretas. Então ele pegou lá a luneta, o modelo da luneta, ele fez a dele, só que ao invés de apontar para o horizonte, ele apontou para o céu. Ele criou o seu próprio telescópio para fazer as suas observações e poder provar que o modelo heliocêntrico era sim o modelo certo, né? E que o seu método científico realmente dava certo. Ele fez os testes utilizando o telescópio. Então aqui a gente tem uma imagem aí, né, que mostra isso. E aí nós temos aqui algumas observações de Galileu Galilei, que através aí do seu telescópio,
Ele descobriu que haviam astros orbitando ao redor de Júpiter, que são chamadas as luas de Júpiter, né? Ou satélites galileus, que são aí a Europa, Io, Calisto e Ganímede, né? São as 4 luas que orbitam aí ao redor de Júpiter, os 4 satélites que ele conseguiu aí observar que orbitam ao redor de Júpiter. Ele também conseguiu observar que as estrelas, elas não são só essas que a gente consegue observar aí a olho nu. Com o telescópio, ele descobriu que existem muito mais estrelas do que a gente possa aí imaginar e observar olhando a olho nu, quando a gente simplesmente olha para o céu e vê algumas estrelas. Existem muito mais. Ele descobriu também as fases de Vênus, que não é só a Lua que tem fases. Ele descobriu que Vênus também tem. Tudo isso através das suas observações. Mais uma das suas observações foi, inclusive, as fases da Lua, e ele descobriu ainda que existem aí crateras na Lua. Foi tudo a partir das suas observações aí utilizando o microscópio. Opa, microscópio não, telescópio. E ele conseguiu observar também as manchas solares. Quando ele apontou aí o seu telescópio para o Sol, ele conseguiu aí detectar as manchas solares e ele registrou isso. E ele chegou a algumas conclusões. Ele chegou à conclusão da existência de satélites naturais, que existem vários. Ele conseguiu concluir também que a Terra, além dos outros satélites, além das outras estrelas, que a Terra também se movimentava. Então, nesse momento, a Terra ela deixou de ser o centro do universo e começou a ocupar um outro patamar. A Terra começou a ocupar um patamar de planeta. Foi considerado também um planeta a partir das observações de Galileu Galilei. Então agora vocês vão realizar aí as atividades 7 a 9, que foram as que ficaram faltando aí na nossa apostila, né, na página número 31, e as atividades adicionais 11 até a 15 da página 33. Porém, eu vou deixar para vocês aí, além dessa videoaula, eu vou deixar um outro vídeo de apoio, bem legal também. Ele é bem resumidinho, ele fala um pouco aí das contribuições de Galileu Galilei, dos estudos dele. É um vídeo bem interessante e bem dinâmico. Eu acho que vocês vão gostar, tá bom? Então é isso, galera. A gente se vê aí na próxima aula. Boa